Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nós estamos nesse mês de setembro falando sobre um tema muito importante, sobre a valorização da vida. Você é muito bem-vindo em participar conosco aqui nesse podcast. Hoje nós temos aqui um timaço para a gente poder bater bola, conversar e tentar passar para você algumas ideias importantes aí sobre a valorização da vida. Nós estamos aqui com o reverendo José Carlos Piacente, que você já conhece, Bruno também você conhece, e o Rick. Dá um alô aí pro pessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. É uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Gente, muito bom poder falar com vocês, falar um pouco do nosso trabalho, ver um pouco como é que é a dinâmica desse trabalho da capelania e como que nós podemos apoiar todos aqueles que estão presentes na nossa universidade. Olá a todos, meus amigos, também é uma honra estar aqui nessa mesa com vocês, poder bater esse papo com vocês. Que coisa boa. E eu falei aqui que esse trabalho é um trabalho da capelania. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, afinal de contas, o que é a capelania? Para que serve uma capelania em uma universidade? Me ajudem aí a compreender melhor isso. Eu creio que é interessante, antes de falarmos do que é o trabalho, o que faz, é interessante entender o que não é o trabalho da capelania. Pelo fato do Mackenzie ser uma instituição confessional presbiteriana, alguns pensam que o papel do capelão é fazer algum tipo de proselitismo, converter as pessoas, e está longe da verdade isso. Nosso trabalho é, como, claro, uma instituição confessional, dá todo apoio para os nossos funcionários, para os nossos estudantes, de tal forma que eles tenham no ambiente da universidade um local seguro, de confiança, de acolhimento, onde de fato eles podem se sentir amados e cuidados, não apenas desenvolver a sua atividade profissional, mas também poderem crescer na relação, no cuidado e na amizade conosco, especialmente, né? Eu acho que o Bruno colocou uma palavra que é essencial para nós: acolhimento. Acolhimento é a palavra que marca o que a capelania é, porque nós temos na nossa sociedade muitas áreas do conhecimento, várias áreas do conhecimento, que podem oferecer qualidade de vida, mas nós da capelania lidamos com uma área que é única, que é exclusiva, que envolve a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, que envolve uma área da sua vida que também precisa estar muito bem equilibrada para você enfrentar os desafios de uma universidade, de uma profissão e da vida. Sim, é verdade. Na universidade a gente tem os desafios, né, acadêmicos, e a gente já passou por esse, pelo menos eu passei 2 vezes pela vida universitária, e as nossas emoções elas ficam cheias de altos e baixos, parece uma montanha-russa, não é verdade? Eu acredito que um outro braço também da capelania é servir a nossa instituição e também os nossos alunos. Eu me lembro de um texto em que Jesus está diante da mesa com os discípulos e eles estão ali discutindo entre eles quem é o maior, né? E Jesus vai demonstrar a eles que o maior é aquele que serve, lavando os pés dos seus discípulos. Eu acho que o serviço que a gente faz enquanto capelania é servir os nossos alunos dessa forma, com aconselhamento, muitas vezes, aconselhamento da vida, com aconselhamento baseado nas Escrituras Sagradas, mas, ao mesmo tempo, usando a expressão aqui do reverendo Piacente, acolhendo esses alunos em tempos difíceis. Agora, vocês mencionaram aí na fala de vocês que o campus universitário, a vida universitária é uma vida com muitos desafios. Então, os nossos jovens enfrentam esses desafios. E vocês conseguiriam dar aí alguns exemplos de desafios, de dificuldades, de aflições que os jovens, os nossos alunos enfrentam na carreira universitária, no dia a dia da universidade? Dê alguns exemplos aí. Eu consigo imaginar pelo menos 3 tipos de dificuldades, né? Primeiro, a dificuldade de ter que lidar com suas próprias demandas. A universidade inaugura um momento em que a pessoa não está o tempo todo supervisionada. Diferente do colégio, que até para sair para ir ao banheiro você pede permissão. Na universidade, não. Se você não estudar, o maior prejudicado vai ser você. Não vai ter ninguém em cima de você. Então, você tem que aprender a lidar com suas próprias demandas. Além disso, você é colocado em um contexto que você lida com outros colegas que, tendo a liberdade que você tem, pode lhe chamar para algumas demandas, né, pode tirar um pouco do foco. Alguns vão lhe ajudar a estudar mais. Vão ali colar e apoiar o seu estudo. E outros não. Outros estão lá para
para zoeira mesmo. Eles até estudam em alguns Vai momentos. tirar do rumo. Isso. Além de tudo, exatamente. Mas também, em terceiro lugar, a gente tem a questão da demanda dos professores. Os professores são bênção em nossa vida, mas, claro, todo bom professor, ele está passando um conteúdo, há algo a ser ensinado e há algo a ser cobrado para que o aluno possa partir para uma próxima etapa. Não tem como sair de uma disciplina completamente sem nenhuma marca daquilo que ele aprendeu, né? Então, há essas três demandas: a demanda pessoal, a demanda em relação aos colegas e a demanda em relação aos professores. Pelo menos eu penso assim, né? Reverendo José Carlos, você percebe essa dinâmica toda? Até também? como professor, né? Eu também. E ele atua também como Eu sou professor. professor, mas a gente percebe com clareza que o aluno está entrando num ambiente que é novo para ele. Uma das coisas que a gente sabe que o universitário tem que ter é protagonismo estudantil. A nossa universidade fala disso o tempo todo. O aluno tem que ser protagonista, ele tem que conduzir a sua vida. E a capelania auxilia muito nesse aspecto. Porque nós entendemos a necessidade de crescer, de se desenvolver, não como Senhor da sua vida, mas tendo Deus como seu Senhor e o nosso ajudador. Então, é claro que a capelania compreende esse grande desafio do aluno chegar e falar assim: não, agora é por minha conta. Agora eu tenho que estudar por conta própria, eu tenho que pesquisar por conta própria. E é nessa hora que a capelania tem uma grande contribuição no amadurecimento do ser humano. E é o que nós sonhamos aqui, temos trabalhado para que esse sonho se cumpra, que é alcançar o ser humano na sua totalidade, integral. O Rick, eu creio que você consegue perceber isso com clareza, o fato de que muitos dos nossos alunos, eles vêm de fora, eles vêm de outras cidades, de outros estados, e eles deixam lá a família, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, às vezes a igreja, a convivência deles lá, e eles chegam aqui e começam a viver essa caminhada universitária quase que sozinhos. Isso, de alguma maneira, afeta a vida mental, a vida espiritual, a vida emocional dos nossos alunos. Já conversei com vários deles a respeito disso, Gil. Até mesmo na nossa recepção de calouros, que acontece antes do início das aulas, a gente acaba abordando os novos maquinzistas que chegam e perguntam, né? Você vem de onde? Você mora aqui em São Paulo? Sua família é de fora do estado? E vários deles comentam dessa grande dificuldade de ter que sair, e eu chamo de ninho, né, familiar, do seio familiar. Mas é isso mesmo. Não é? É um ninho familiar, com certeza. Para vir morar numa cidade grande, com todos os seus problemas que tem uma cidade grande, né? Ao mesmo tempo, como você falou, porventura, às vezes o aluno que chega, ele tem uma cultura de uma educação um pouco mais rígida, entre aspas, dentro de casa, e aí ele chega numa cidade grande com uma vontade também imensa de experimentar a vida como ela nunca experimentou. Então isso sim causa grandes desafios emocionais, porque aqui chega e conhece alunos, aqui eu vou até brincar um pouquinho com a expressão que o Bruno usou, alunos que não estão aqui com o objetivo somente de estudar, mas estão com outros objetivos, que não vale nem a pena aqui ficar citando eles, mas acabam sendo mal influenciados, né, no início da jornada acadêmica. E aí, que também eu acho que tem a importância do trabalho da capelania, para poder ajustar essas expectativas desses 4 ou 5 anos que esse aluno vai passar aqui dentro. Eu já atendi inúmeros, não consigo aqui contar, mas eu me lembro assim de alguns alunos que já estavam no segundo, de repente no terceiro ano, que não estavam conseguindo cumprir com as suas responsabilidades dentro do seu curso. E aí as demandas vão aumentando, a pressão vai aumentando, às vezes é o pai que banca o estudo e fica todas essas preocupações em cima do aluno, e cheguei a atender aluno aqui com um surto mesmo, assim, sabe? Por conta do estresse, por conta da pressão mesmo, de querer fazer acontecer, mas por conta de todas essas novidades nesse momento da vida, você acaba sendo afetado na emoção. Ou seja, os nossos alunos, uma boa parte deles, enfrenta uma cultura
muito de estresse, de luta, de dificuldades, onde eles têm agora essa autonomia de que eles têm que decidir, eles têm que fazer as coisas. Há toda uma sobrecarga que vem, às vezes um problema financeiro, às vezes trazendo uma dificuldade do contexto familiar, dificuldade de relacionamento com os pais, problemas financeiros, tantas questões que eles não estão conseguindo administrar, porque são ainda jovens, estão começando uma vida, e aí tudo isso traz uma carga muito grande, um peso muito grande, e alguns acabam caminhando por uma questão de ansiedade e começam a enfrentar tantas dificuldades que a vida começa, de alguma maneira, a ter um peso além daquilo que às vezes eles estão em condições de carregar. Qual é, e aqui é um ponto importante para os nossos alunos, eu acredito que muitos deles enfrentam esse dia a dia, e aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, que você já tem experiência com esses casos, tantos, qual é a importância da capelania em uma cultura que valoriza a vida? O que vocês poderiam dizer sobre isso? Eu creio que o trabalho da capelania, nesse sentido, é mostrar para o estudante, também para o colaborador, que a relevância da vida ela está para além da nossa atividade, seja de trabalho ou seja de atividade acadêmica. Às vezes nós confundimos, e no nosso ambiente aqui na capital, às vezes nós confundimos. Quando perguntam para a gente, o que você é? Você fala o que você trabalha. Uhum. Então, eu não sou o Bruno, eu sou alguém que trabalha fazendo faz alguma isso. coisa. Então, enquanto nós não entendemos quem nós somos à luz da realidade do Deus que nos criou e de quem nós somos em Deus, em Cristo, imagem e semelhança de Deus, né? Alvo do amor e da graça de Deus na pessoa de Cristo, enquanto eu lidar com a minha vida apenas dentro da perspectiva profissional, eu posso ser muito frustrado em relação a isso. Por isso que é importante, no trabalho da capelania, nós buscamos valorizar a vida com esse pressuposto. O pressuposto, primeiro, teológico, quem é Deus, e segundo, antropológico, mas não uma antropologia apenas voltada no homem, né? Mas uma antropologia que emana das Sagradas Escrituras. O homem como um ser que não foi criado do nada, mas um ser que foi criado por um Deus inteligente que o ama e que cuida dele. E nós fazemos muitas devocionais dentro do Mackenzie. Uhum. Né? Nós estamos aí o tempo todo, vocês estão aí o tempo todo lendo a Bíblia e usando a Bíblia para as diversas realidades dentro da universidade. Qual é a importância disso? Para o nosso aluno que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, esse livro que é tão antigo, e acredito eu que ele é antigo, mas não é ultrapassado, ele ainda é extremamente atual. Qual a importância desse livro para poder dar encorajamento, dar sentido para o dia a dia do nosso aluno? Qual a importância disso? Nós estamos falando agora daquilo que é, de fato, o cerne desse nosso debate, o valor da vida. Diante de todas as pressões e as dificuldades, sempre existe aquela pergunta, vale a pena? Será que vale a pena passar pelo sofrimento? Será que vale a pena ter que lidar com tantas situações? É nesse momento que as nossas devocionais mostram o seu valor extraordinário. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos um Deus que diz para nós, vale a pena. Vale a pena. Que nada é feito por acaso, que as coisas se encaixam, que mesmo quando eu não compreendo o que está acontecendo agora, há um sentido maior. E nas nossas devocionais nós enfatizamos isso. Nós destacamos o quanto que a vida é valiosa por ser um dom de Deus, um presente de Deus. Sabe aquela história que as pessoas conhecem popularmente, enquanto a vida há esperança? A gente sabe que isso é verdade. A beleza das Escrituras é que ela toca a realidade. Então, aquilo que popularmente as pessoas falam, as Escrituras ensinam enfaticamente. Então, elas pegam aquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia. Por exemplo, enquanto a vida é esperança,
E elas dizem, de fato, essa esperança é por causa disso, disso, disso. Elas qualificam a esperança. Então, as nossas devocionais têm um papel extraordinário em mostrar para os alunos que vale a pena continuar. Mas não são apenas palestras motivacionais. Porque palestras motivacionais, elas passam. Vem uma nova onda, uma nova geração. Agora, esse livro que nós conhecemos e amamos, que é a revelação de Deus, ela não faz parte de uma onda, mas é uma verdade universal. É algo que os alunos vão poder usar aqui no Mackenzie, na sua profissão, na sua velhice. Sabe o que eu acredito, pastor Judas e demais colegas? Que o que nós fazemos aqui marca de forma extraordinária a vida deles. Isso é ensino, é marcar as pessoas. Muito bom. Agora, imagina assim, um aluno chega arrebentado lá na capelania. Ele está com vários problemas e que, de alguma maneira, a vida não está ali sendo justa com ele. Ele está sendo injustiçado, com muitos problemas. Ele chega lá na capelania e ele quer falar com o reverendo Rick. E aí, pegando um pouco disso aqui que o reverendo Piacente falou, qual é a orientação e como você aborda esse aluno que está ali arrebentado, esmagado por essas pressões todas e que a vida não está fazendo sentido? Eu quero falar com o reverendo Rick. Como é que funciona a coisa aí? Eu quero só pegar um ganchinho aqui, Gil, antes de entrar na sua resposta, porque o pastor Piacente falou uma frase que esses dias, recentemente, que estive na cidade do Bruno, me marcou muito, porque um menino da igreja, ao qual eu estava ali participando de um evento, ele me deu essa pulseira aqui. E eu sei que pela câmera a gente não vai conseguir dar um zoom, mas nessa pulseira está escrito exatamente isso. Vale a pena. Vale a pena, isso aí. E a gente estava falando sobre a vida nesse dia. Então, um filósofo brasileiro chamado Clóvis de Barros, talvez vocês conheçam, ele diz uma frase que diz assim, o que da vida vale a pena? Ele faz essa pergunta, essa indagação. E por isso que eu queria fazer esse gancho com o Piacente, porque todas as vezes que nós passamos nos setores, que nós estamos participando do início de um evento, fazendo a abertura com uma palavra, eu, pelo menos, tento propor ali que, independente da nossa profissão, do nosso dom, daquilo que nós fazemos, das relações que construímos, e até mesmo, agora entrando na sua resposta, das lutas que nós enfrentamos, das tempestades a qual todos os dias nós somos surpreendidos, o que vale a pena é que nós temos uma vida proposta a nós, que ela não vai se findar como essa que nós entendemos e compreendemos, mas é uma vida eterna, que nós só encontramos em Jesus Cristo, né? E Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos alertou a respeito dessa vida e dos problemas que enfrentaríamos nessa vida. Né? E aí eu vou parafrasear, porque ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, vocês vão passar por problemas, vão enfrentar tempestades, mas não tenham medo, porque eu venci todas essas coisas e nós estaremos para sempre vivendo em adoração e na presença da comunhão do nosso Deus, que é eterno. Por isso que eu friso essa frase aqui, que o Piacente usou, porque ela é importante. Vale a pena passar por todas essas lutas, até porque nós não venceremos pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, nem pelos nossos títulos, diplomas que a gente conquista, e eu sei que todos os nossos alunos sonham em ter títulos, é por isso que eles estão estudando, mas nada disso nos capacita a vencer as nossas lutas, porque todos nós somos carnais, humanos, temos as nossas limitações, mas é pelo poder de Deus. E aí entregar a nossa esperança, as nossas preocupações, e aqui eu vou usar, porque estou lembrando que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, porque diante do contexto em que ele está escrevendo essa carta, é um homem que foi perseguido, violentado em praça pública por aquilo que ele acreditava, por ajudar pessoas, por querer salvar pessoas, foi violentado, estava preso quando escreveu essa carta. E ele vai dizer aos irmãos ali daquela cidade, para que eles possam elevar ao Senhor as suas petições em orações com ações de graças. Antes mesmo de ele dizer isso, no verso 4 ele vai dizer assim,
alegre-se sempre no Senhor. Como pode uma pessoa que passa por tantos problemas, que enfrenta tantas lutas, estando restrito da sua liberdade, dizer assim, eu sou feliz? Muito bom. É especial. E é interessante, e o Rick toca em algumas coisas muito interessantes, importantes aqui para nós, de que a vida, ela não é indolor. Ou seja, todos nós, em algum momento, a gente vai enfrentar os perrengues da vida. A gente vai, sem dúvida nenhuma, ter os nossos sofrimentos também. E daí a importância dos nossos alunos, de cada um de nós aqui, termos essa consciência de que a vida, às vezes, ela é dura. Não só para um ou para outro, mas para todos nós. Todos nós enfrentamos momentos em que, às vezes, nós choramos, que a vida fica muito pesada. Não é isso, Bruno? Todos querem olhar para si mesmo e dizer, eu sou um vitorioso. Mas nós não somos vitoriosos sem enfrentar batalhas. Ser um vitorioso pressupõe passar por lutas e dificuldades. A nossa perspectiva é que nós enfrentamos lutas, passamos por adversidades, mas dentro da nossa visão, o que traz beleza a essa dificuldade que passamos é, primeiro, a perspectiva da soberania de Deus. Se eu estou passando por essa aflição, há sim, dentro do desígnio eterno de Deus, a sabedoria de me fazer passar por isso. E certamente Ele quer me forjar, me tornar alguém mais próximo dEle. Então, a nossa vitória, se tornar um vitorioso em meio às dificuldades, pressupõe, primeiro, uma sabedoria de Deus conduzindo a nossa vida e a presença de Deus. Frase que o Rick sempre diz, perto está o Senhor. A percepção de que Deus está conosco. E aí dentro daquela... Você não está sozinho. Não está sozinho. E é nesse papel que nós da capelania atuamos, mostrando que as pessoas não estão sozinhas. Deus não deixa elas sozinhas, porque também Deus usa a equipe de capelania para estar ali com elas. Né? Deus não apenas se faz presente, mas usa os servos dele para também se apresentar, para estar presente. E aí foi também daquilo que você estava tratando, Gil, a respeito de como acolher um jovem que chega completamente quebrado ali no prédio 50 ou no prédio 11 da nossa capela. Bem, eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente pode fazer e que tem sido esquecido no nosso mundo contemporâneo é escutar. É verdade. Estar presente e escutar. Talvez foi o maior bem que os amigos de Jó fizeram. Dias com ele, calados, apenas ali ao lado de Jó. Porque muitas vezes a gente não tem palavras. A gente não explica os desígnios de Deus. E às vezes eles não querem ouvir naquele momento, eles querem falar. Querem colocar a angústia para fora. E assim, o quão é valioso saber que eu tenho alguém com que eu posso falar, abrir o meu coração, e essa pessoa, como um instrumento de Deus, fora do problema, talvez consiga me ajudar de alguma forma a pensar a respeito do problema dentro de uma outra perspectiva, principalmente quando nós paramos para pensar nas nossas semanas à luz da realidade da existência e do governo de Deus sobre todas as coisas. Tá. Assim, talvez o Piacente pode nos ajudar aqui. As lutas da vida, o sofrimento, esses sofrimentos, eles tiram de alguma maneira o valor da vida? Pelo contrário. A vida, como Deus criou, ela é valiosa com os seus desafios. Nós vamos passar por situações, vamos ter histórias para contar. Um dia, meus amigos, todos nós aqui vamos contar para os nossos filhos e os nossos netos as coisas que nós vivemos, as lutas que nós vencemos. Mas para isso tem que passar por elas. Isso faz parte da vida. As coisas são mais valiosas. Voltando para a questão do ditado popular, ou para a percepção que as pessoas têm no seu cotidiano, o que elas dizem quando uma coisa é de graça? Desconfie. Não é muito bom, né? Desconfie. Quando alguém está querendo oferecer uma coisa de graça para você, você faz o quê? Você desconfia. Quando a esmola é grande demais, até o santo desconfia. Tudo que tem valor tem um preço. Exato, ela tem um preço. A questão é, como é que o jovem vai enfrentar isso? O desafio da capelania e o trabalho nosso é justamente motivar essas pessoas. E o nosso diferencial é que nós realmente oferecemos um cuidado de amizade.
de interesse. Com todo respeito aos profissionais que trabalham na área de receber, acolher, e a gente sabe que é uma área com muitas profissões, mas nós oferecemos amizade, empatia. Eu quero fazer o que o Bruno mencionou, ouvir. Eu quero ser amigo. Então, esse é o diferencial da capelania. Nós temos a qualificação profissional, sabemos da necessidade de agirmos como pessoas que estão de fora do problema, que podem até se afastar para tomar uma decisão mais isenta, mas nós também temos amizade. É possível congregar essas três coisas? É claro que sim. É possível congregar habilidade técnica para entender um problema. É possível congregar a questão científica de se afastar daquele problema um pouco para poder enxergá-lo de maneira maior. E ao mesmo tempo ser amigo? Claro, é o que nós oferecemos. Então, as tribulações, as angústias, as dores, ou como a Bíblia chama, o sofrimento. A gente pode dar vários nomes para o sofrimento. Existem nomes técnicos para isso, e Deus deu inteligência ao ser humano para desenvolver nomes técnicos. Não há nenhum problema nisso. Mas basicamente sofrimento. Sofrimentos deixam histórias de vitória. E a gente não gosta deles. Ou a gente também não vai seguir linhas filosóficas que vai falar assim, vamos suprimir, vamos fingir que não está acontecendo. Não, eles estão. Não é por aí. Mas tem um propósito. Todos nós aqui, eu enfrento isso às vezes, vocês também enfrentam, momentos da nossa caminhada que a gente não sabe às vezes o que decidir. Claro, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Às vezes você chega num momento e você fala assim, eu não sei o que fazer. Diante do problema que eu estou atravessando, eu não sei o que fazer. E aí, eu penso que a capelania ajuda muito nesse ponto de que a amizade, o companheirismo, saber ouvir, a gente consegue auxiliar o nosso aluno mostrando possibilidades e alternativas para que eles possam seguir um caminho mais seguro, mais confortável para eles. Não é isso, Henrique? Acho que uma rede de apoio saudável, construções de amizades saudáveis dentro aqui aplicando para nossa realidade, certo? Dentro da universidade é muito bom para facilitar com que esse aluno ele vença as suas demandas, os seus problemas ou o seu sofrimento, né? Seja ele um sentimento de solidão no meio da nossa universidade, que é quase que considerado uma cidade ali dentro, né? De tão grande que é a nossa estrutura, seja sentimento de desamparo, seja falta de recursos financeiros, porque a gente também, vocês todos aqui sabem que nós temos alunos aqui carentes, alunos que são bolsistas e que não vêm para a universidade com necessidades mesmo, assim, de às vezes ter um dinheiro para poder almoçar, e ele tem essa restrição financeira. Então, tudo isso causa um ambiente, gera um ambiente para ele que é um desafio muito grande. Até esses dias eu estava participando de uma colação de grau, de formatura, que uma das nossas alunas, ela não ouvia. E para nós isso é uma alegria imensa de ver que ela tem essa dificuldade dela, assim como todos os outros alunos têm as suas dificuldades também, mas isso para nós é uma alegria que enche o nosso coração, de saber o quanto nós fazemos bem o nosso trabalho, o quanto nós entregamos bem o nosso trabalho, a ponto de um aluno que chega com todas essas dificuldades conseguir vencê-las até o final. Então, é isso que alegra o nosso coração. Eu acho que essa rede de apoio saudável que se constrói ao longo desses 4 ou 5 anos que o aluno passa por nós aqui, é que é muito importante para vencer essas lutas. E na capelania nós não temos ali apenas os capelães que dão ali a assistência. Nós temos também o trabalho das nossas assistentes de capelania. Fala um pouco sobre o trabalho das nossas assistentes, que são mulheres, né? Como que elas também entram nesse processo para ajudar os nossos alunos? Seria interessante se uma das meninas estivesse aqui. É verdade, a Larissa ou a Fernanda. Na próxima nós vamos trazer as nossas assistentes para estarem com a gente. Nós entendemos que alguns pontos que são bem delicados e vamos dizer que nós, homens, às vezes não temos a delicadeza devida
para tratar de alguns pontos e que as meninas elas conseguem tratar dentro da perspectiva feminina algumas demandas de expectativas, né, de lutas. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas, né, do universo feminino, da forma como funciona o pensamento feminino. Então, se tiver aqui agora nos assistindo, nos ouvindo, alguma aluna e querendo conversar com a capelania, sabe que não precisa necessariamente conversar com a gente aqui. Não. Pode conversar com as nossas... Pode conversar com as meninas, e o bom é que a gente tem assistentes que têm experiências distintas, né? A gente tem a Larissa, já mãe, casada, e a gente tem a Fernanda, que é uma jovem senhorita, né, solteira ainda, e que sabe das demandas, sente na pele algumas demandas dos nossos alunos, né? Então é interessante esse alunas, né? Das alunas, perdão, exato. Do equilíbrio aí, né? E é muito bom isso. Muito bom. Eu queria comentar também que há uma coisa que o Rick falou que é parte do que o mundo mais enfaticamente faz com as pessoas, que é dividi-las. Então, eu sou bolsista, sou prounista, claro que isso faz parte da vida. Agora, a capelania tem sido um dos grandes instrumentos de Deus para mostrar que essas diferenças não existem. Repare, nós estamos constantemente falando, aqui somos todos iguais. Isso tem a ver com as nossas devocionais também, pastor, que o senhor havia falado anteriormente. Nas nossas devocionais nós deixamos isso claro. Quem entra para o Mackenzie é mackenzista. Da onde veio, o que faz, como faz. Exatamente. Aqui é parte da família. Isto é Mackenzie, uma frase que se repete aqui. Então, a capelania tem esse papel. Não é fácil vencer essas barreiras, mas nós estamos todos os dias tentando quebrá-las. Sim. Porque não é uma construção nossa, não fomos nós que construímos esses muros. Esses muros já estavam prontos. Há séculos eles foram edificados, mas nós quebramos aqui. Uma das coisas que a capelania faz é quebrar essas diferenças, esses paradigmas, mostrando que não, todos são iguais, todos têm o mesmo acolhimento, todos têm a mesma oportunidade aqui dentro. O valor ainda da que lá vida, fora. O valor da vida é para todos. E repare, eles, isso daí é muito importante com respeito ao valor da vida. Sim. Porque aí fora desses muros aqui, muitas pessoas não encontram valor na vida porque são duramente atacados. Olha, você não tem valor porque você é assim, você não tem valor porque você veio de lá, você não tem valor porque você não... Não, aqui a capelania deixa claro para as pessoas que o valor delas está no fato de todas terem sido criadas por Deus. Todos aqui são irmãos. Nós fazemos questão de falar isso. Sim. Nas nossas devocionais, nós nos referimos aos nossos irmãos e irmãs mackenzistas. Isso ajuda muito as pessoas a ter valor na vida. A compreender que sim, que elas são parte da mesma família que essa família mackenzista. E a gente tem feito isso para valorizar a vida como um dom de Deus. Inclusive, quando a gente sai para as nossas devocionais, nos diversos setores da universidade, a gente fala, assim como o pastor Piacente se referiu aqui, de irmãos, tanto aqueles que estão no cargo da diretoria da nossa instituição, a gente vai lá e faz a mesma mensagem, com aplicações, lógico, com realidades diferentes, mas para pessoas que são ovelhas de uma família, de uma mesma família, a família de Deus. A gente trata as pessoas da mesma forma, seja na mais alta escala da nossa instituição, como também os que participam da manutenção. Acho que todos têm a mesma importância de vida. Tem a mesma importância, perfeito. Eu penso que alguns que estão aí nos assistindo agora podem pensar o seguinte: olha, ali são capelães, ou seja, são pastores e pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu, pensando neles, eu sou católico, eu sou espírita, eu tenho outra fé, outra confissão religiosa. Isso, de alguma maneira, é um empecilho para a gente atender esse aluno? Como é que eles podem, que resposta a gente pode dar para eles? Empecilho para entender de forma alguma. Nós acolhemos a todos, independente do credo, da convicção. E uma coisa que eu estava conversando, acho que alguns dias, com o Rick, é que alguns pontos do cristianismo
se comunica com todas as demais religiões. Eu creio que, em certo ponto, um aspecto moral de você não querer o mal do outro, de você acolher, de você receber. Então, há um ponto comum. Eu creio que ninguém vai ser contra a ideia de saber acolher alguém, de tratar com dignidade outra pessoa. Então, nesse ponto, há meio que uma familiaridade no discurso. É claro que no momento que caminha mais para frente, algumas abordagens de como caminhar, a presença de Deus, quem é esse Deus que está conosco, né? Quem é esse Deus Emanuel que está conosco? Então, em alguns momentos surgem algumas diferenças, mas isso de forma alguma é levado como um problema ali para as salas de atendimento, para as conversas com os alunos. As portas da capelania estão sempre abertas a qualquer um dos nossos alunos. Da capelania e da capela também. Da né? capela também. É bom lembrar as nossas atividades também. Isso, né? falando das nossas atividades. Que outras atividades, para dar ciência aqui aos nossos alunos, que a capelania desenvolve e que pode ajudar nessa questão da valorização da vida? A gente tem primeiro o culto mensal, né? É importante lembrar temos atividades que envolvem os nossos encontros de oração, os nossos encontros de leitura da Bíblia, mas tem também outras coisas. Os acampamentos, não é, Rick? Tem o acampamento. Rick, o Bruno pode falar disso de maneira... Tem os acampamentos, claro. qualquer Fala aluno nós. pode participar também. Tá chegando um aí, não tá, não? Agora, esse final de semana, inclusive, mas tem para os próximos, né? Você que provavelmente está assistindo esse episódio aqui, talvez fora da nossa data de acampamento, mas sempre está acontecendo. Temos também os encontros dos movimentos de grupos cristãos dentro da universidade, que acontece no decorrer da semana, então todo dia tem um encontro. Nós temos também os nossos exercícios religiosos da capelania, dia de semana também, na terça, na quarta, na quinta-feira, um na parte da manhã às 7, que é o Desperta, o outro às 11h30, que é os Pais, e o outro às 18 horas, que é o Metanoia. Então, a atividade dentro da capelania, nós temos diversas. Não falta, e né? todas as pessoas Em são... vários horários, em vários dias da semana. Se quiser até entrar em contato depois, né, Gil? A gente tem disponível o Instagram da chancelaria, acho que é chancelaria Mackenzie, se eu não me engano. Tá tudo lá, mas se não tiver, vai estar na descrição desse vídeo aqui, com certeza. Só procurar a chancelaria Mackenzie que eles acham. Com certeza, acho assim. Então as atividades nossas são diversas e todas as pessoas são, com certeza, muito bem-vindas. Eu só queria falar uma coisa que é muito importante. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui já foi visitar a capelania. Nós nunca perguntamos para qualquer pessoa que passou pelas portas da capelania qual a sua crença. Nós nunca perguntamos. Nós nunca perguntamos para os nossos alunos, as pessoas que nos param nos corredores do Mackenzie, nós não perguntamos isso. Nós não temos o menor interesse de qualificar as pessoas pelo que elas creem, mas nós qualificamos as pessoas pela maneira como Deus as vê. Então, qualquer pessoa que for à capelania, ela vai ter liberdade de conversar conosco, sem ter que identificar a sua crença, a sua fé. Na sala de aula é a mesma coisa como professor. Nós temos essa liberdade de conversar com os nossos alunos, mas não é essa identificação que é mais importante para nós, mas a identificação como filho de Deus, como filha de Deus. Então, é olhar empático. É uma palavra tão utilizada no nosso tempo, né? É empatia. Se você pensar o quanto essa palavra se relaciona com as Escrituras, tem a ver com essa paixão. E a paixão que Cristo teve por nós. Então, é isso. Se você for à capelania, você não vai encontrar esse obstáculo. Ninguém vai perguntar isso para você. E nós só vamos conversar de questões religiosas se você primeiro nos der liberdade para isso. Não é? Agora, é fato. Nós somos uma universidade que tem um compromisso. Na nossa base está escrito lá, presbiteriano. Então é evidente que nós temos que honrar também aqueles que são os nossos fundadores. Com o cristianismo presbiteriano. Mas qualquer que pessoa. Estão levantando a placa para mim ali, dizendo que eu preciso encerrar o nosso podcast de hoje.
Queridos, olha, muito obrigado pela presença sua aqui assistindo o nosso podcast, viu? Agradeço aqui ao reverendo José Carlos Piacente, reverendo Bruno, reverendo Rick. Valeu. Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero você aqui. Nós esperamos você aqui no próximo podcast. Venha, participe conosco, a gente vai ter outros temas aqui muito empolgantes e importantes para a vida do nosso alunado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima vez.